Para mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Meu nome é Evanildo, eu sou diácono aqui na SEM. Estou aqui há 13 anos, 12 anos e pouquinho. E hoje estou trabalhando com o Ministério de Teatro. E como eu já disse, para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. É sempre uma honra e um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus está falando, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E nunca disse isso com tanta veemência, aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Porque talvez hoje a palavra não seja uma mensagem, mas seja muito mais um testemunho. Porque eu acredito que mensagem, palavra, a gente recebe uma revelação, aquilo trabalha dentro da gente, mas em algum momento desse trabalhar, a gente projeta para a igreja, a gente entende que Deus quer falar algo com a igreja. Quando a gente prepara uma palavra, normalmente assim, chega um momento na preparação, no desenvolver da palavra, que Deus quer falar isso para outros. Ele já falou para mim, mas agora quer falar para outros. E isso, irmãos, não aconteceu enquanto eu preparava essa mensagem. Essa palavra não descolava de mim, ela não saía de mim, e ela só ficava mexendo comigo, me maltratando, me cortando, me ferindo, me curando, me sarando, mas ela não saía para fora, ela não saía para o corpo, ela ficou em mim. Então talvez você tenha vindo aqui essa noite, e talvez vá ouvir muito mais um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E se por acaso esse testemunho também for o teu testemunho dessa noite, amém, glorifique a Deus, quebrante. Mas se não, se isso não tem nada a ver contigo, glorifica a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, amém? Existe um escritor americano chamado Jeff Kennedy. Eu não sou muito bom em inglês não, mas em português eu destroio. Jeff Kennedy, ele escreveu um livro na década de 80, que virou best-seller, vendeu milhares, ele virou capa da Times, best-seller, livro vendido durante muitos anos. Esse livro que ele escreveu na década de 80, virou 1, 2, 3, 4, 5, virou filme, é uma sensação, talvez muita gente aqui tenha lido. Eu pedi emprestado da minha filha, da biblioteca dela, O Diário de um Banana. O Diário de um Banana é um livro que virou best-seller, porque conta a história de Greg, um adolescente, um pré-adolescente que enfrenta um monte de problemas ao chegar à escola. Ele enfrenta, porque ele apanha de meninos mais velhos, mais fortes, meninos que fazem barba e ele não, ele sofre bullying por ele ser tímido, pequeno, e ele vai sofrendo, e Greg tem normalmente uma postura muito passiva, muito pequena em relação às dificuldades. As lutas chegam e Greg normalmente tem uma posição pequena, acanhada, apequenadora. E esse é o livro do Greg, O Diário de um Banana. A exemplo dele, do cara que escreveu O Diário de um Banana, se hoje eu pudesse escrever um diário, eu não faria o diário de um banana. Talvez o meu diário hoje seria o diário de um limão. Talvez o meu diário seria o diário de um limão. Porque é exatamente assim que às vezes eu me sinto. Um limão azedo, amargo, intragável. Alguém que algo que chegar ao contato com alguém faz a boca salivar. É difícil bebê-lo puro, é difícil assimilar, é difícil tomar, beber, espremê-lo na boca e descer direto. Às vezes é assim que eu me sinto. Não sei se você às vezes também se sente assim, amargo, azedo,
intragável. Esse sou eu. Quem é você? Qual seria o seu diário? O diário de um banana? Ou o diário de um limão azedo? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 15. É interessante a gente entender algumas coisas sobre o Êxodo. O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia, e ele está contido, ele está inserido num grupo de livros chamado Pentateuco. Penta, 5, e Teuco, livros. Também conhecido, o Pentateuco também é chamado como os livros da lei. Há quase uma unanimidade em afirmar que Moisés escreveu esse grupo de livros, o Pentateuco, o livro da lei. Praticamente geral afirma que foi Moisés, com exceção do finalzinho do livro do Deuteronômio, que fala sobre a morte de Moisés. Presume-se que o mesmo não poderia escrever sobre a própria morte. Mas com exceção disso, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E o livro que nós vamos ler, o livro do Êxodo, ele conta a história, o objetivo principal do Êxodo é narrar a saída do povo de Israel do Egito. Tem até um filme em cartaz e tal, mas esse é o objetivo do Êxodo, narrar essa saída, Êxodo, saída. O povo de Israel fica durante 400 anos sob o jugo, sob a dominação, sob o serviço de forma escravista do povo egípcio. Ele constrói toda a riqueza, todos os palácios, todo o serviço braçal é feito pelo povo judeu, e durante muitos anos eles vivem nessas condições. Mas havia uma palavra que havia sido dada lá atrás a Abraão: o meu povo será grande, eles serão abençoados, eles serão prósperos. Essa palavra havia sido dada muitos anos atrás, e durante 400 anos, talvez essa palavra tenha se esquecido, tenha sido esquecida, preterida pelo povo de Israel. Durante a escravidão, talvez o povo tenha esquecido dessa palavra. Como eu, escravo, amassando barro, fazendo tijolo, posso ser próspero. As circunstâncias políticas, financeiras, sociais, não dava respaldo para se pensar em prosperidade. Talvez o povo naquele tempo não conseguia, enquanto vivia a escravidão, pensar em liberdade. Mas havia uma palavra lá. Havia sido liberada uma palavra. E a palavra de Deus se cumpre. Ela pode demorar, querido, mas ela se cumpre. Ela pode demorar tempo. Às vezes as circunstâncias podem não nos mostrar que há uma palavra. Às vezes as crises podem nos dizer que não. Mas a palavra do Senhor se cumpre. Talvez você esteja aqui sentado essa noite olhando para mim e tenha a palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Talvez de você exercer um ministério, talvez de você voltar a ser o que você era, de restauração de vida. Talvez você tenha muitas palavras, mas a sua circunstância hoje, a sua atitude, a posição social, a posição financeira, às vezes querem te dizer, te mostrar que você não vai cumprir, que você não vai ver o cumprimento dessas palavras. Mas em nome de Jesus eu quero em primeiro lugar te dizer: as palavras do Senhor vão se cumprir na sua vida. Amém. E a palavra de Deus se cumpre na vida do povo de Israel. E o texto que nós vamos ler fala disso, desse tempo em que há libertação. O povo é liberto, existe um obstáculo que é o grande mar, o mar vermelho, e Deus de forma sobrenatural faz o impossível acontecer. Nós vamos ler o texto, Êxodo 15, versículo 22. Acompanha comigo. Êxodo 15, 22. E ele começa dizendo assim: depois, e esse depois quer dizer, depois que eles atravessaram o mar vermelho. Está fazendo um barulhinho aqui, não sei se está chegando aí, mas está fazendo um ruidinho.
Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque elas eram amargas. Por isso, chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho, uma árvore, um tronco, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Então o Senhor lhe mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Pai, fala com a gente. A gente precisa saber quem a gente é nesses dias. A gente precisa encontrar o nosso lugar. Ajuda a gente, sozinho a gente não vai conseguir. Que nessa noite seja uma noite de encontro, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que a gente acabou de ler, ele aponta para nós, ele nos mostra 4 personagens claros, muito presentes, e que determinam, e que fazem, que executam claramente as suas funções. 4 personagens, e que esses personagens muitas vezes estão com a gente também, somos nós, só que às vezes a gente confunde o papel. Os 4 aqui estão claros, e esses personagens também estão entre nós, mas às vezes a gente confunde, a gente não sabe quem a gente é. E eu queria que a gente pudesse falar sobre esses 4 personagens. O primeiro personagem que a gente vê claramente atuando nesse texto é Deus. Deus está agindo claramente aqui nesse texto. Quando Deus abre o Mar Vermelho, Deus está mostrando todo o seu poder, toda a sua autoridade. Quando Deus leva o povo a caminhar, Ele também está mostrando todo o seu poder. Quando Deus transforma as águas, é Ele que faz. Deus faz todas as coisas. Ele sustenta e transforma e faz acontecer todas as coisas. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente olha para o papel de Deus e às vezes a gente acha também que esse papel é nosso. A gente começa a achar de alguma forma que a gente também pode desempenhar esse papel de Deus. Erradamente, a gente começa a acreditar que o culto só é bom porque a gente está aqui. Porque eu estou aqui. A gente começa a acreditar que as coisas só aconteceram de boa na nossa família porque eu orei. Afinal de contas, ele só orou quando eu entrei em intercessão. A gente começa a achar que as coisas só acontecem porque nós estivemos nisso. A gente começa a achar que as coisas acontecem porque nós abrimos, porque nós pomos as mãos, porque é a gente que está fazendo. A 100 só é 100 porque eu estou aqui. O ministério de intercessão só é porque eu estou aqui. A minha família só é porque eu estou. E se eu não estiver, a coisa não vai acontecer. Querido, a gente começa a sofrer um papel ou viver um papel que não é nosso, o papel de Deus. E eu queria te dizer claramente, irmão, Deus não negocia o papel dele. Deus não compartilha da sua glória. Você não é Deus, querido. Você não é Deus, esse papel não é teu. A gente às vezes começa a achar que as coisas acontecem por causa da gente. Que a nossa empresa está melhorando porque, afinal de contas, eu sou um cristão. Esse papel não é teu. Deus não negocia o papel dele com ninguém. Um segundo personagem que aparece aqui nesse texto é o líder Moisés, que tipifica Cristo, o Espírito Santo.
Papel, Moisés é um grande líder, talvez também hoje represente a nossa liderança, os nossos pastores, aqueles que conduzem o povo, aqueles que têm o compromisso, o chamado de conduzir gente, de levar gente. E eles têm a responsabilidade de buscar em Deus e transmitir. Esse é Moisés, o intercessor, aquele que acorda de madrugada e que lembra dos problemas da nossa família e intercede, que abre mão de família, abre mão de filho, abre mão de tudo, abre mão de projetos. Esse é Moisés. E às vezes a gente acha que esse papel também é nosso. A gente acha que a gente pode dar conselho também para o Espírito Santo. A gente acha que a gente pode ser líder que nem pastor, que a gente pode dar ordem, e trazer ordem, e dar ordem, e ministrar, e ser. Esse papel também não é seu, querido. Esse texto fala de um segundo papel, que é o de Moisés, que é o do líder. A gente não pode cometer o erro de achar que esse papel é nosso. Esse é o segundo personagem que aparece. O primeiro, Deus. O segundo, Moisés. O terceiro é o povo de Israel. E aí a gente pode pensar, esses somos nós. O povo de Israel somos nós. Também acho que não somos nós. A característica principal do povo de Israel, a gente vai ver na Bíblia, é um povo que tem uma manifestação tremenda do poder de Deus, que vê Deus face a face, que vê mar abrir, mas que 3 dias depois estão blasfemando na cara daquele que é poderoso, de gente que não conhece Deus, de gente que vive uma inconstância completa, de gente que não respeita nada. O povo de Israel é isso. Eu acredito que eu e você já passamos dessa fase. A gente pode até vacilar. A gente até escorrega, dá mole. Mas a gente já passou dessa fase. Ué, Ivanildo, talvez você esteja pensando, se eu não sou Deus, que chato. Se eu não sou Moisés, se eu não sou povo de Israel, quem eu sou? Quem eu sou, Ivanildo? Quem nós somos? Eu acho que nós somos fonte. Eu acho que nós somos a fonte. O texto diz que havia uma fonte que tinha água. O texto diz que o povo de Israel, esse povo que vem aos domingos e que é impactado com a palavra, como foi da de domingo do pastor Silfarne, e que vê Deus, e que tem uma experiência tremenda com Deus, e que vive Deus no domingo à noite, e que de repente na segunda vê o sobrenatural, e vê um parente sendo curado, embora ele não tenha compromisso com esse Deus, embora ele viva todas essas coisas, ele vê um mar se abrir, ele tem uma experiência tremenda com Deus. Assim como o povo de Israel teve a experiência do mar se abrir. O problema é que vem 3 dias no deserto. E aí, querido, no deserto, na ausência de vida, na ausência de água, no problema, no fervor do sol, na ausência de pão, aquele que viu o sobrenatural começa a questionar o sobrenatural. O texto diz que eles vêm e eles caminham. E caminham. E caminham a segunda, a terça-feira, a quarta-feira. E há deserto por onde eles andam. O meu e o seu colega de trabalho, eles às vezes têm uma experiência com Deus. Você não sabe. E ele teve uma experiência e ele caminha no deserto, porque ele só viu o sobrenatural. E ele vive o deserto. E ele enfrenta o deserto sozinho. E aquela experiência vai se tornando mais rala, mais questionável, mais duvidosa. E o texto diz que depois de 3 dias, eles veem uma fonte. Eles veem um lago. Depois de 3 dias de caminhar, cansado debaixo do sol, eles veem um lago. É água.
tem jeito de água, balança como água, tem brilho de água. Eu acredito que no deserto, conforme o povo via o lago, mais expectativa eles tinham em chegar. Mais rápido eu quero estar para poder matar a minha sede, saciar essa necessidade básica da minha vida. Quanto mais eles vinham, mais eles almejavam chegar. Até que eles chegaram. Até que eles tocaram na água. Até que eles beberam. Eles perceberam que a água era amarga. A minha pergunta hoje é: que tipo de água nós estamos sendo? Que tipo de água tem saído de você? Que tipo de água você tem oferecido aos seus colegas de trabalho? Aos meus colegas de trabalho, aos meus colegas de universidade, seus colegas, seus vizinhos, seus amigos, seus irmãos de igreja. Que tipo de água nós temos sido? Que tipo de água? Eu olho para esse texto e vejo toda uma frustração, porque era água, tinha tudo para ser água, tinha tudo para ser a resposta da minha ansiedade, da minha sede. E o texto diz que, por mais que eles quisessem, eles não conseguiam beber a água, porque a água era amarga. Eu estava conversando certa vez com o Wellington, esposo da Marcele. A gente estava lá na ONG, e o Wellington trabalhava numa empresa, né, prestando serviço para a GE, trabalhava na GE, e ele prestava serviço sobre qualidade de água. Ele ia em empresas, testava a água e tal. E o Wellington, certa vez, eu lá dando uma de bobinho, cheguei perto dele, ele estava testando a água da ONG, colocando nos frasquinhos. Eu falei: Wellington, isso aí tu não acha que é meio bobagem? Pô, cara, a gente brincou na rua, jogava bola na rua, na beirada da linha do trem, tinha uma bica na casa do vizinho, a gente corria lá e bebia. Ih, água filtrada, o quê, Wellington? Que é isso? A gente fazia isso direto. Um jogava uma mangueira para o muro, a gente ficava, bebia. Agora você vai ficar fazendo teste de água aí, cara? Para que isso? Você não precisa de nada, não precisa de nada disso, rapaz. Ele falou: Evanildo, o problema da gente brincar na água, da gente jogar bola na chuva, é que existe uma série de camadas na nossa pele que protegem. O problema é quando você bebe, é que você joga essa água direto nos órgãos. E aí não tem proteção. As águas de Mara, elas não podiam ser bebíveis. Elas não eram bebíveis. Elas não podiam ser consumidas, por mais que eu quisesse. Que tipo de água você tem sido? Que tipo de água você tem dado aos seus amigos? Eu olho para esse texto e vejo que talvez se a gente parasse em certa parte, a gente não veria solução para Mara. Ninguém consegue beber dessa água. Essa água está destinada ao fracasso, à solidão, à disfunção, a não exercer o papel na qual ela foi gerada, que é trazer vida. E aí eu acho tremendo esse texto aqui. Moisés, o líder, clama a Deus. E o texto diz: aí do teu lado. A resposta não está longe. A resposta não vai vir do céu. A resposta não está do outro lado do mundo, Moisés. A resposta está do teu lado. Deus diz para Moisés: está vendo esse lenho? Está vendo esse pedaço de madeira esquecido? Ele tem uma função. Joga nas águas amargas.
E o texto diz que Moisés obedeceu. E as águas que eram amargas se tornaram doces. Enquanto eu li esse texto, eu sempre vi esse texto na perspectiva de que essa lenha era Deus, de que essa madeira era Cristo, de que essa madeira era cruz, de que essa madeira era algo da cruz, de Cristo, do alto, do soberano. E aí eu pensava sempre nisso, cara, isso aqui é Jesus, essa madeira é Cristo, essa madeira é Cristo, essa madeira é Jesus, essa madeira é Jesus. E aí um dia o Espírito Santo falou ao meu coração: não, Evanildo, não, essa madeira está do teu lado, essa madeira está do teu lado, é o teu irmão. Quer tirar todo o amargo da tua vida? Quer tirar todo o azedo? Se relaciona com gente. Fica perto de alguém. Se envolve em célula. Abraça alguém. Sai desse amargo, sai dessa solidão, sai desse deserto. Volta a se encontrar com gente. Eu estava conversando uma vez com um amigo, e a gente às vezes cria uma amizade, aí dá uma liberdade e já era. Eu estava conversando com um amigo e eu falei que estava falando com ele das minhas crises. Ele virou para mim e falou assim: olha, Evanildo, você é uma bênção. Você é uma bênção, cara. Mas quando você está amargo, você consegue amargar tudo à sua volta. Eu virei para ele e falei: obrigado. E aí eu voltei a olhar para a gente. Talvez você esteja amargo porque você está só. E ninguém consegue beber águas amargas. Talvez você esteja só. Por isso você está amargo. Você não consegue ver beleza. Você não consegue ver doçura em nada. Você não vê doçura no país. Você não vê doçura na igreja. Você não vê doçura no pastor. Você não vê doçura na célula. Você não vê doçura no ministério. Você só vê amargura e azedume. Mas essa noite é uma noite que a gente pode sair daqui doce de novo. Você pode sair daqui doce, com uma visão nova, com sonhos novos. Basta você querer se envolver com gente, ser abraçado por gente. Gostaria que a gente se colocasse de pé nesse momento. Vamos nos pôr de pé. Queria que você fechasse seus olhos agora. Não sei se a gente ainda tem louvor. Mas eu queria que você agora olhasse para dentro. Olha para o coração. Fecha teus olhos. Que tipo de fonte você tem sido? Talvez quando alguém chega para você e falar do Brasil, você fala: Brasil não tem jeito, Brasil é uma vergonha, Brasil é uma bagunça, Brasil é um inferno. Quando alguém fala com você sobre concurso público, você fala: concurso público é uma mentirada, concurso público é tudo armado, concurso público, isso não vale de nada, é dinheiro, catação de dinheiro. Talvez quando alguém chega perto de você, como chegou perto de mim muitas vezes falando sobre a igreja, eu falei: a igreja não tem jeito, a igreja é podre, a igreja é suja, a igreja é intratável, é incurável. Talvez alguém chegue para você e fale sobre casamento, você diz: casamento não existe, é tudo traição, é tudo mentira, e eu experimentei isso na própria pele. Se isso tem a ver contigo, eu quero te convidar a você clamar a Jesus, porque você está amargo, filho e filha. Eu quero orar por você. Feche teus olhos.